Saudamos, amados irmãos, com a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na oportunidade, pedimos, irmãos, que abram a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do verso 18 ao 25, que leremos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteado e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligido e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, porque eras como ovelhas desgarrado, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O tema dessa carta nós encontramos na própria carta, no capítulo 5, verso 12, que é a graça de Deus. Quem escreveu foi o próprio apóstolo Pedro, provavelmente no governo de Nero, dos anos 54 a 68 depois de Cristo. E Pedro agora escreve aos irmãos daquele ponto do ponto, da Galácia, da Capadócia, província da Ásia, da Bitina, exortando agora, ensinando aqueles irmãos a viver uma vida diferente, de não mais ser simplesmente escravos, submissos às leis dos seus senhores, mas submisso a viver na graça de Deus. E nós trouxemos um tema para essa mensagem, que é a graça de viver em submissão. E dividimos o nosso esboço em 4 partes. A primeira parte está do verso 18 ao verso 20, do capítulo 2, que diz assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isto é agradável a Deus. Olhando o contexto daquela época, a gente vê que a relação patrão-empregado, senhor e servo, era muito conturbada. E talvez as aflições, o sofrimento, as ordens, as injustiças faziam com que aquele servo, além de viver momentos difíceis, fazia da relação se tornar pior, tornar cada vez mais pior. E Pedro agora exorta aqueles irmãos a que vivessem uma vida agora por obediência ao Senhor, em submissão ao Senhor, eles pudessem agora obedecer aos seus senhores, porque isso era agradável a Deus. Pedro ensina o que o Mestre Jesus disse, que quando alguém batesse em sua face, oferecesse a outra face. E que orasse também por ele, perdoando os seus pecados, como Jesus tinha feito lá na cruz, diante dos seus crucificadores. Porque se eles sofressem porque estavam infringindo a lei, eles não glorificavam a Deus. Foi isso que ele disse. Se vocês estão infringindo, desobedecendo, e vocês sofrem, vocês não estão glorificando a Deus. Mas se vocês, em meu sofrimento, vocês obedecem,
vocês estão glorificando a Deus. E isso é um culto racional que nós encontramos em Romanos 12:2. Um culto agradável a Deus. No capítulo 3 da própria carta, no verso 14, o apóstolo Pedro diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temas com medo deles, nem vos turbei. Eles sendo obedientes, mesmo sofrendo, perseguido, eles estavam glorificando ao seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em submissão por amor a Cristo. A segunda parte desse esboço está dos versos 21 ao 23, que diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E eu coloquei esse subtítulo: seguindo o exemplo de Cristo. Em Mateus 11:29, o Senhor Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro tinha aprendido com seu mestre amado, e agora ele ensina aos irmãos que Cristo era perfeito. Ele não cometeu pecado, mas sofreu diante dos seus acusadores. Ele foi acusado, foi preso, foi sacrificado, ele morreu. Mas ele não usou das mesmas palavras, da mesma forma. Ele entregou tudo ao justo juiz. Em Romanos 12:19 diz: minha vingança, diz o Senhor. Da mesma forma, eles fizessem, entregasse tudo a Deus, seguindo o exemplo do seu mestre amado. O terceiro ponto desse esboço está no verso 24, que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. E eu coloquei o subtítulo desse terceiro ponto: Cristo é o Cordeiro que levou sobre si nossas culpas. Cristo é o Cordeiro que levou sobre si as nossas culpas. O apóstolo Pedro lembra aos seus leitores que Cristo carregou no seu corpo os nossos pecados, e em sacrifício, na cruz do Calvário, ele nos deu a plena liberdade. Mesmo os irmãos lá daquela época vivendo um momento difícil, de injustiça, de perseguição, de sofrimento, ele permanecesse de forma a perceber que a sua maior escravidão, o seu maior peso, Cristo tinha levado na cruz. Eles agora eram servos, escravos, mas não eram mais escravos do pecado. E para isso Cristo tinha pagado um alto preço. Um alto preço. Não era um preço mais agora que, quando chegasse um senhor, comprava eles aos seus senhores. Não. Era um preço pelo pecado. E foi um preço de morte. E o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso
18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Dessa forma, eles agora com essa nova posição, né? A posição agora de enfrentar, como eles enfrentavam e enfrentaria ainda mais injustiça, ele permanecesse esperando na justiça, a justiça daquele que pagou um preço. E foi ele que levou sobre si os nossos pecados. Aquilo que nos tornava escravo para a morte, Cristo pagou um preço. A gente vê em Isaías 53, a partir do verso 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ou seja, o mau peso de suas vidas, que era o pecado, Cristo tinha levado. Então Cristo é o cordeiro que levou sobre si as suas culpas, as nossas culpas. O quarto ponto e último desse esboço está no verso 25, onde o texto diz assim: afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora foste convertido ao pastor e bispo de vossas almas. E eu coloquei o subtítulo: Cristo é o verdadeiro pastor. Cristo é o verdadeiro pastor. Pedro os exorta mais uma vez que a condição que outrora eles viviam, de ovelha sem pastor, desgarrado, escravo dos seus senhores, escravo do pecado, eles agora estavam livre. Como falamos, ele poderia ser escravo dos seus senhores, mas do pecado eles não seriam mais. Por isso que, por submissão a Cristo, ele fosse obediente. Que ele seguisse o exemplo de Cristo. Que Cristo era o cordeiro que levou os seus pecados na cruz. E Cristo era o seu verdadeiro pastor. E o próprio Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, diz que aquele que quer segui-lo, negue a sua cruz. Ele devia seguir Jesus levando a sua cruz. Eles já tinham feito isso, né? Colocado os seus pecados sobre a cruz de Cristo. Mas agora permanecesse, perseverando na graça, na obediência ao bispo e pastor Jesus Cristo. Diante desses 4 pontos da submissão por amor a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, Cristo é o cordeiro que levou sobre si as nossas culpas, Cristo é o verdadeiro pastor, eu trouxe uma pequena aplicação e 2 lições nessa oportunidade eu quero trazer. A primeira aplicação é que quando a gente lê essa carta, a gente percebe que o apóstolo Pedro escreveu, né? Era a forma de dar a eles uma nova forma de viver, que como Cristo ele pudesse perdoar, oferecer outra face, orar pelos seus inimigos. A gente também possamos lembrar que Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele fez isso
e nos convida a sermos seus imitadores, a sermos imitadores. Como a gente leu no capítulo 1, verso 15 e 16, ele nos convida a sermos seus imitadores, porque foi a graça do Senhor que nos libertou, que nos tirou das garras do pecado. E agora em Cristo somos novas criaturas, não mais seguindo o rito desse mundo, mas seguindo a Cristo. Que possamos pedir a Deus: Senhor, nos ajuda a sermos teus imitadores. O segundo ponto, dessa aplicação, o apóstolo Pedro, ele, no verso 24, no capítulo 1, verso 24 e 25, aliás, no capítulo 2, verso 24 e 25, o apóstolo Pedro diz assim: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curado. Afinal, vivia como ovelhas desgarradas, porém agora foste convertido ao pastor e bispo de vossas almas. Bem diferente daqueles irmãos que viveram um tempo difícil, nós não vivemos mais opressão, nós não somos mais escravos, servos, nós não temos mais donos. Houve muita mudança. Porém, como aqueles irmãos que eram escravos também, acima de tudo e principalmente do pecado, nós também éramos escravos do pecado. Ele nos libertou. Mas as ameaças hoje são aos nossos valores, nossos princípios cristão, princípio familiar, moral, e por amor a Cristo possamos suportar pacientemente, lembrando que Jesus pagou e passou pelo sacrifício da cruz para nos libertar da garra do pecado, derramando a sua graça, tornando livres para sermos ovelha do seu pasto, nos assegurando a vida eterna. Então que possamos perseverar nessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe, nos ajude a viver, ou aprender a viver nessa graça, em submissão a Ele. Amém.